Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Humanitas do professor Márcio Matos. Hoje teremos aí o segundo episódio da série Nossa História, História de Sergipe. E nesse segundo episódio eu irei falar um pouco sobre os povos indígenas que ocuparam o nosso território. Os nossos povos indígenas, eles estavam distintos em dois grupos que eram divididos pela sua origem linguística, tá? O chamado grupo dos Macro-Gs e dos Tupi. Os Macro-Gs viviam em partes mais interioranas do nosso território, enquanto que os Tupis viviam nas partes mais litorâneas do nosso território, próximas às áreas fluviais. Fluviais quer dizer dos rios. A gente vai ter aí algumas diferenças entre esses dois grupos, porém também algumas semelhanças. Começando pelos Gs, algumas de suas principais características ou diferenças relacionadas aos Tupi é que eles tinham os casamentos endogâmicos, ou seja, se casavam com as pessoas da própria origem ou o próprio grupo. Não havia uma relação de casamento entre grupos distintos, ou seja, era dentro do mesmo aldeamento. Outra característica é que eles cultivavam alimentos tais como o feijão, o milho, a abóbora, melancia. Além de coletar ovos, também coletavam mel, cera, outros produtos do mundo natural, né, da vida natural, da floresta e da selva. Pintavam seus corpos com urucum, uma tinta avermelhada, e com a cor preta do genipapo, o fruto genipapo. Suas aldeias elas eram organizadas em formas circulares e tinham crenças nos seus antepassados, bem como aí que seriam os seus ancestrais, os mortos, divindades. Diferente dos Gs, os tapuias, chamados assim pelos tupis, tapuias seriam os inimigos, os bárbaros, os tupis se organizavam nas áreas próximas às áreas de rio, fertilidade, abundância de alimentos, abundância de água, peixes, usavam canoas, pequenas embarcações, também se dividiam em grupos tais como os Tupinambá, Tupinoe, Tupiniquim e Caetés. A sua organização da aldeia relacionada aí à quantidade de pessoas tinha cerca de 50 a 80 pessoas, onde as suas aldeias eram formadas também em semicírculo ou círculo. Suas aldeias eram protegidas pelas caiçaras, uma espécie de cerca. Havia divisão também das tarefas entre os homens e as mulheres. Os homens caçavam, guerreavam, preparavam seus jovens para a luta, para defender o seu povo. As mulheres coletavam, cultivavam, também cuidavam das crianças. Havia a escolha de um líder dentro do grupo, que seria chamado de Morubixaba ou cacique, que era o responsável por liderar o seu povo, o seu grupo. Entre os principais Morubixabas, caciques sergipanos, nós temos alguns nomes que dão nomes a municípios do estado e algumas empresas também. A exemplo, Aperipê, Sergi, Pacatuba, Japaratuba, que foram considerados grandes guerreiros e históricos da nossa sociedade e cultura sergipana e do nosso povo nativo. Além também de acreditarem em vários deuses, esses deuses ligados aos seus ancestrais, bem como também divindades ligadas à natureza, e alguns exemplos desses deuses são Mair, Iara, Boitatá, Tupã, Rudá, entre outros. Seu pajé era o curandeiro, era responsável também pelo contato com as divindades, o mundo espiritual, fazia a chamada pagelança, rituais em que usavam o cachimbo e a fumaça do cachimbo ela proporcionava assim a característica de cuidar dos feridos ou dos ferimentos, né? Dava uma baforada nos ferimentos para poder sará-los. Eles também pintavam o corpo com urucum, com o ginipapo. Além também de pintarem o corpo, eles também vão ter como característica que diferencia do gesso o utensílio dos cocares, das penas, e que inclusive foi resgatado para a história do Brasil um artefato tupinambá, né, ou um artefato tupi, melhor dizendo, que estava em um museu fora do país, a chamada manta tupinambá, tá? E aí, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo, mais esse episódio que a gente está trabalhando aqui sobre a história de Sergipe. Não deixem de se inscrever, de curtir, de compartilhar, tá? E ativar as notificações. Na próxima semana teremos mais outro vídeo que será postado para vocês falando sobre a conquista do território sergipano, tá? A chegada dos europeus aqui em nosso território. Valeu!